Fala galera, Leandro Lima na área. Vamos falar de semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D, mais especificamente sobre a semifinal que vai rolar neste domingo 11 de setembro de 2022 aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, Brasil. Eu estou falando do confronto entre Amazonas Futebol Clube versus Pouso Alegre. Lembrando que o Pouso Alegre venceu o jogo de ida por 1-0. Pessoal, então a Onça Pintada vai ter que fazer pelo menos um gol para levar a partida para os pênaltis e se quiser vencer no tempo regulamentar, tem que fazer pelo menos 2 gols de diferença. Para o Pouso Alegre, basta empatar o jogo, que os caras garantem a vaga para a final, a grande finalíssima do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a nossa vinheta. E para você que é novo por aqui, não esquece, hein? Não esquece mesmo de fazer a tua inscrição aqui no nosso canal. Nossa audiência só cresce, o número de inscritos também. Então você é muito bem-vindo. Você que gosta de futebol amazonense, mas você também que gosta de Campeonato Brasileiro da Série D, você que gosta da Série C, vai ter Copa do Mundo daqui a pouco, a gente vai estar falando de Copa do Mundo também. Enfim, aqui é um espaço muito democrático. Vem com a gente que você com certeza vai gostar. E teve coletiva essa semana com o técnico do Amazonas FC, Rafael Lacerda, e ele falou sobre alguns tópicos aqui importantes desse grande jogo, do jogo da vida do Amazonas FC. Ele já teve um jogo mais importante da história, que foi o jogo do acesso, passou por esse degrau, já garantiu vaga na Série C do ano que vem, e agora ele vai tentar um salto ainda maior, vai tentar ser finalista do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o estado do Amazonas, gente, nunca ganhou um Campeonato Brasileiro de futebol em nenhuma das divisões, né? A gente tem aí a Série A, Série B, Série C e Série D, e já estivemos 2 vezes, né? Na verdade, se o Amazonas chegar, essa será a 3ª vez que o estado vai ter um time nessa decisão, mas até hoje ninguém ganhou, né? Nenhum time amazonense ganhou. Então o Amazonas vem tentando aí quebrar essa escrita, né? E vamos ouvir aqui o que disse o técnico Rafael Lacerda na coletiva dessa semana, né? E ele começa assim falando, né, como é que foi essa semana de preparação da Onça Pintada para esse jogo histórico. Semana muito importante de trabalho, por quê? Porque na semana passada, depois do acesso, os atletas ganharam 2 dias de folga, merecidos, né? Que eles mereceram essa folga para comemorar, e a gente teve menos dias de trabalho, a gente teve 3 dias, praticamente 4 dias para jogar o primeiro jogo. E naquele primeiro jogo lá a gente teve alguns problemas, vamos dizer que numa fase tão decisiva, tu perder 4 atletas, a gente ficou sem o Miliano, sem o Luiz Gustavo, sem o Ávila e sem o Ítalo. Só que eu sempre enalteço a qualidade do elenco, mas num jogo tão decisivo, tu mudar 4 peças, tem a sua relevância, né? Mas não vamos ficar aqui lamentando. O importante é que essa semana a gente teve o retorno, né, desses atletas, tá praticamente o grupo todo à disposição, a não ser os jogadores suspensos e o Ávila que foi embora. Faz parte do processo, né? Tu iniciar atrás, enfrentamos uma equipe, é como eu falei para os atletas, foram 64 times, né? Ficaram só 4, então seria muita audácia a gente querer vencer sempre. Então enfrentamos uma grande equipe, que vai ser uma dificuldade enorme no final de semana aqui, mas a nossa equipe está bem concentrada, psicologicamente os atletas sabem da nossa responsabilidade, não acabou ainda, a gente quer muito essa vitória, reverter essa desvantagem que a gente está no momento, para a gente chegar até a final. E o treinador também falou sobre a situação do Tavares, que saiu no último jogo de maca, né? Como é que será que tá o quadro clínico do homem? Não, tá tudo certo. Ele sentiu, na verdade, foi uma pancada, né, bem forte, ficou inclusive marcada. Acho que foi o único erro da arbitragem naquele jogo, de repente, porque a arbitragem foi muito bem, mas foi um lance que poderia ter sido revisto, porque ficou as marcas da chuteira na perna do Tavares, mas já está recuperado, ficou um dia sem treinar, já treinou normalmente, então o Tavares está pronto para o jogo. E o técnico falou também sobre a possibilidade dessa decisão ser levada para as cobranças de pênaltis, né? Como é que será que foi a preparação da Onça Pintada sobre este aspecto? A gente treina já desde a primeira, para vocês terem uma ideia, quem acompanha o dia a dia, a gente treina cobranças de pênaltis desde a primeira fase, né? Antes de começarem os mata-matas, isso aí foi uma conversa que a gente teve interna com a comissão técnica, né? De
de aflorar isso nos atletas, né? Então a gente vem treinando há muito tempo, e a gente vai treinar hoje, vai treinar amanhã, porque é uma coisa que pode acontecer, né? E durante a semana, o treinador do Amazonas FC deu a entender que vai poder contar com toda a equipe, todos os jogadores aí 100% fisicamente. Será que ele vai fazer um esboço aí do time que vem a campo contra o Pouso Alegre? Falo do time titular, lógico. Tem, já na minha cabeça já tem, mas eu não vou adiantar. Até porque a gente tem ausências, né? E o Vitinho tá voltando de uma lesão, né? O Vitinho tá, acho que praticamente 2 semanas sem jogar. Então é difícil a utilização dele desde o início. Não sei nem se a gente vai conseguir utilizar ele no jogo, né? No último jogo contra a Portuguesa aqui, o Vitinho tava no banco e ele não tinha condição de entrar. A gente colocou o Vitinho mais para fazer número no banco. Até às vezes, por que o Vitinho não entrou? Não entrou porque não tinha condições físicas, né, de entrar. Mas eu não vou adiantar a escalação, a gente também não sabe a escalação do Pouso Alegre, não sou de fazer muito mistério. Mas como a gente já subiu, né, e agora é uma outra fase da competição, a gente vai fazer sim um mistério. Acho que eu não vou saber qual é o time do Pouso Alegre, então eu não vou dar vamos dizer assim, essa dica pro Paulo Roberto. Aí depois do jogo do acesso, os jogadores do Amazonas Futebol Clube ganharam 2 dias de folga. E aí, isso antes do jogo contra o Pouso Alegre. Será que isso de alguma forma influenciou o resultado, que acabou dando vitória aí para o time do interior de Minas Gerais nesse primeiro confronto? Pouso Alegre também comemorou o acesso. Os atletas, quando eles jogam uma partida de 90 minutos, eles sempre praticamente têm 2 dias, né? Um dia de folga, outro dia de recuperação. Então, não que isso afetou, né? Acho que o que impactou mais lá no jogo do Pouso foi os 4 jogadores. Tu mudar 4 atletas que não vinham jogando é complicado. Às vezes, pode perceber, as escalações ela muda uma, no máximo 2, mas 4 é praticamente meio time, né? Então, essa semana foi boa porque a gente conseguiu trabalhar a semana cheia, né? Todo o grupo à disposição, né? Um grupo extremamente motivado. A gente espera muito contar com o apoio do torcedor e já vem aqui convocar o torcedor, de criar aquela atmosfera que foi criada, principalmente no jogo contra a Portuguesa. Eu disse para os atletas, se a torcida vir e fazer a mesma festa que fez, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir com a classificação para a final. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, mas vamos trazer todos os detalhes desse jogão aí entre Amazonas Futebol Clube versus Pouso Alegre, que vai ser, lembrando, neste domingo, hein? Vamos que o futebol não para.